Boa tarde, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje na disciplina de História. Nós vamos falar dos primeiros anos da República no Brasil, né? Quando o Brasil deixou de ser monarquia, deixou de ser governado pelo rei de Portugal, e aí já tinha seu primeiro presidente. Ele era uma república, ele já tinha a sua primeira constituição. Foi uma nova Constituição que foi escrita em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores, né, do período imperial, quando o Brasil pertencia a Portugal. Porém, nada mudou para os cidadãos pobres, que na verdade nem cidadãos eram considerados. No Brasil republicano, era considerados cidadãos apenas os brasileiros ricos, os grandes fazendeiros, as pessoas pobres, que eram chamados de brancos pobres, os índios, os negros e as mulheres não eram considerados cidadãos. Aqui essa imagem, gente, que vocês estão vendo de um ser humano com a cabeça de burro, quer dizer, lembra aquela pessoa que era manipulada por outro, ou seja, o empregado pobre, ele era obrigado, ele participava do chamado voto de cabresto. Quando chegavam as eleições, ele tinha que votar no candidato que o seu patrão determinasse. E se ele não votasse no candidato do patrão, ele poderia sofrer com castigos físicos ou com a demissão do seu trabalho. Vocês também têm aqui embaixo, vejam só, como eu ia falando, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma família de negros. Outro problema que continuava no Brasil República. Em 1888, a escravidão foi extinta, né? Porém, os negros continuavam no seu sofrimento. Por quê? Eles tinham sido libertos, né? Aconteceu a libertação no dia 13 de maio de 1888, porém, eles não foram preparados, eles não tinham emprego, eles não tinham estudo, eles não tinham terras para viver. E aí começou a grande aglomerações de pessoas negras em lugares bem afastados dos centros urbanos. Vocês vão ver que foi assim que começou o processo de favelas no Brasil, e eram pessoas que continuavam discriminadas. Eles não tinham uma vida social, eles viviam à margem da sociedade. Vocês também vão ver sobre as mudanças a partir de 1930, a luta das mulheres pelo direito de votar. Vocês vão encontrar nestas páginas e depois vocês vão responder as páginas 351 e 352. Boa atividade e até mais tarde na nossa aula.